Olá, meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e desde já gostaria de agradecer ao Wagner em nome de todos que fazem parte aqui do canal. Gostaria de expressar minha gratidão por dedicar seu tempo e compartilhar seus conhecimentos conosco nessa entrevista. Sua sabedoria e paixão pelo assunto foram inspiradoras e enriqueceram imensamente o nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer a todos os amigos inscritos que contribuíram com suas perguntas. Sem a participação e interesse de vocês, não poderíamos ter proporcionado uma experiência tão enriquecedora. Cada pergunta foi valiosa e ajudou a tornar a nossa entrevista ainda mais informativa e relevante para a nossa comunidade. Espero sinceramente que essa seja a primeira de muitas colaborações futuras. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar seu tempo e sabedoria conosco. Fiquem agora com o grande Wagner Guedes. Bem, primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Wagner, sou um bonsaísta. Estou aqui num dia chuvoso no Rio de Janeiro, doente, com a voz erótica por causa da doença aqui. Mas não podia recusar o convite do meu amigo Thiago, para falar um pouquinho sobre bonsai para vocês. Então, estou aqui firme e forte para a gente ter essa conversa que eu acho que vai ser muito legal. De cara, quero parabenizar o Thiago, pela maneira que ele conduziu aqui as perguntas. Ele fez uma enquete, para os inscritos dele, então tem participação dos inscritos e algumas perguntas dele próprio, eu achei muito bacana. Então, parabéns, Thiago. E estou ansioso para começar aqui a responder. Vamos nessa. Bem, então a primeira pergunta é do Thiago. Ele falou assim: Wagner, quais são os pontos positivos de ter um mestre na arte do bonsai? É realmente necessário ter um mestre para ser um bonsaísta? Ou apenas um curso já é o suficiente? Bem, meu caro Thiago, se você tem um curso, você de certa forma já tem um mestre, Tem alguém te ensinando ali e está absorvendo conhecimento e experiência de outra pessoa. Qual é o grande lance para mim de você ter um mestre, ter um professor? Mestre, eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra é um pouco mistificada, é um pouco usada erroneamente, como, sei lá, tipo uma adulação, para algumas pessoas. Eu acho uma coisa meio esquisita, mas vamos botar assim um professor, um professor que queira te ensinar. Qual é o grande benefício de se ter um professor, que eu acho? O professor, ele é um cara que, em teoria, é um cara mais velho, que ele já passou, ou deveria já ter passado, pelas etapas de dificuldades para construir um bonsai presente na arte do bonsai. Bem, então qual é o benefício, o grande benefício que eu acho da gente ter um professor em qualquer coisa na vida, não só na arte do bonsai? Porque o professor, em teoria, é um cara mais velho e que tem uma experiência de uma vida de testes, de trabalho naquela área que ele quer ensinar. E tanto isso é verdade porque no próprio japonês a palavra sensei, que seria o professor ou mestre, ela significa aquele que veio antes na vida, quer dizer, aquele que é mais velho, que aprendeu, que está aprendendo, errando e melhorando há mais tempo. Então o professor, o que ele vai fazer? Ele vai te encurtar uma caminhada. Ele vai te dar a chance de você ir além de onde ele chegou. Por quê? Porque pensa comigo, se o professor levou uma vida inteira errando, melhorando, vendo o que funciona e o que não funciona, se ele passar isso para você estando mais novo, no estágio mais inicial da sua vida, você vai partir da onde ele terminou. Então, você já vai começar na arte do bonsai com toda aquela bagagem acumulada pelo seu professor, que ele te deu, olha, faz assim que dá mais certo, não faz assim que dá errado, não tenta fazer dessa forma. Então, você já vai começar daquele ponto e tem uma vida inteira para fazer as suas experiências, mas já com a bagagem que aquele professor te deu. Então, ele está te dando, na verdade, assim, um grande salto na arte do bonsai, um grande salto de conhecimento. Vocês entendem? Explicando ao contrário para ficar muito claro para vocês. Por exemplo, se eu não tenho um professor, eu não vou ter aquela bagagem inicial. Então eu vou cometer os mesmos erros que o professor cometeu. Eu vou perder tempo testando coisas que ele já testou e já sabe que funciona ou não funciona. Então talvez eu chegue no final da minha vida e esteja no ponto que o professor está e a arte não avançou além daquilo. Vocês compreendem? Então o grande lance de ter um professor é realmente ele te passar essa bagagem que ele acumulou durante toda a vida para você ir além. Você conseguir desenvolver a arte além do que o seu professor conseguiu. Isso é muito importante e por isso, gente, que a humanidade tem tanto conhecimento. Porque pessoas passaram a vida pesquisando tópicos, pesquisando assuntos e passaram isso.
Então a gente pode pegar todo esse conhecimento já acumulado e ir além, né? E é isso que acontece de fato. Bem, então, Tiago, eu acho que essa é que é a grande vantagem de você ter um professor. Você não vai cometer os erros e vai partir do início com muito mais conhecimento, com muito mais bagagem do que o seu próprio professor começou. E tem mais uma coisa, gente, que para mim, assim, a convivência com o professor, a proximidade com o professor, ela não substitui. Existe algo que é ensinado sem palavras. Wagner, você agora está místico. De certa forma, sim. Mas existe algo, quando você tem um contato com o professor, que quer te ensinar, que vocês criam um vínculo, né, de amizade, de amor pelaquela arte que vocês querem compartilhar. Existe algo passado ali que não é pelas palavras, como eu estou falando. É uma coisa diferente. Né? Vou dar o exemplo da minha pessoa. Né? Quando eu voltei do Vietnã, eu voltei com a bagagem que meu mestre me passou. Eu acredito, né, que exista, então, assim, um grande ganho de você estar ali, conviver com o professor, né, observar como ele faz as coisas, né, a vida que ele leva. Tudo isso é ensinamento. Inclusive, existe uma palavra em japonês para isso, né, que é chamada de shinden, que seria uma transmissão que vem do coração, que não é verbal. Então, como eu estou falando, eu acredito que isso exista, porque eu tive muitos ganhos que não foi o que eu aprendi com o meu professor me ensinando, por exemplo, quando eu estava com ele no Vietnã, e eu noto esses ganhos em mim e na minha arte, tá? Então, Tiago, espero que tenha ficado satisfeito. Essa é a minha visão sobre essa questão do professor, tá? Eu diria que não é estritamente necessário você ter um professor se você é um gênio, mas um professor te adianta muito, mas muito na sua arte e na sua vida. Beleza? Bem, então a próxima pergunta é do John. Ele falou assim: muito bom, como eu falo, você está sendo um grande divulgador na arte do bonsai do Brasil. Pergunte para ele se ele está feliz com o crescimento de pessoas divulgando mais ainda a arte do bonsai no nosso país. Olha, certamente, John, né? Eu hoje fico muito feliz de ver principalmente pessoas falando e pensando fora da caixinha, falando sobre o bonsai da Indonésia, do Vietnã. Quando eu comecei, né, aqui no Brasil se falava uma coisa só, né? Tem que fazer bonsai assim, tem que usar caqueira, tem que, sei lá, tem que fazer um moyoguezinho com galinho assim e tal. E eu encontrei uma grande barreira, né, e estou travando uma grande batalha para isso mudar. Então eu fico muito feliz de ver pessoas divulgando algo diferente, ideias diferentes, né? Isso só vai engrandecer a nossa arte e fazer a arte do bonsai no Brasil crescer, cara. Então quanto mais pessoas, né, falando sobre bonsai, divulgando sobre bonsai, cara, isso para mim é fantástico, assim. Eu sinto que o meu trabalho está sendo cumprido, né, de fato. Bem, John, é isso. Então a próxima pergunta é do Maicon. Grande Maicon, sempre participa, um cara participativo, pacas. Parabéns, Maicon. Tem um canal também, entre lá no canal do Maicon. Maicon Bonsai, é muito bacana. Ele falou assim: como fazer a poda drástica no Ficus benjamina, sem que ele vá de arrasta para baixo, quer dizer, vá para o saco preto. Maicon, o Ficus benjamina, ele é o ficus que te exige que você conheça de ficus, né? Os outros, eles aguentam os seus erros, aguentam a sua falta de conhecimento. O benjamina não. Ele fala assim: cara, tu não sabe o que você está fazendo, vou morrer. Aí morre. Então é muito importante que você ganhe esse conhecimento de fisiologia de ficus para trabalhar o benjamina, entender o benjamina, tá? Que além dele exigir que você conheça ficus, ele também tem algumas particularidades que, se você não souber, você vai levar de arrasta para baixo, como você falou, para o saco preto teu benjamina. Aí, Maicon, a gente entra numa questão, eu poderia responder abertamente, ensinar todo mundo sobre ficus benjamina. Só que, sendo bem sincero, né, e honesto com todos vocês, né, eu preciso sobreviver. Né? O canal, ele me dá uma mixaria que não é suficiente para eu bancar minhas contas. Se eu tivesse, por exemplo, um inscrito que fala assim: Wagner, ensina tudo de graça que eu vou bancar suas contas por mês, eu ensinaria tudo aqui no YouTube livremente para vocês com o maior prazer do mundo, né? que é o meu papel, é ensinar. Só que eu preciso sobreviver, como eu falei, né? Eu tenho uma filhinha pequena,
Hoje eu não tenho nem dinheiro para mandar a garota para a escola, não sei como é que eu vou fazer ano que vem, que eu preciso mandar ela para a escola. Então eu preciso, de certa forma, reservar alguns conhecimentos, né, que eu lutei muito para aprender, tá? Gastei milhares de reais para aprender, para dar para os alunos dos meus cursos e assim gerar também alguma renda para sustentar isso que eu faço aqui, que é um trabalho no YouTube, né? E tem mais um outro ponto que é o seguinte, né? Quando eu falo abertamente, que eu já falo muita coisa, muito mais que os outros canais de repente para ajudar as pessoas, tem muita gente ali que merece, que tem um coração que está realmente buscando bonsai, com certeza tem. Mas existem pessoas também que estão ali que de repente não dão aquele valor todo para o conhecimento, estão ali, sei lá, passando tempo, ou para hatear, né? Quer ver um exemplo disso? Uma vez eu falei no canal, assim, gente, eu vou fazer uma área de membros para dar conhecimento mais profundo para vocês, para quem realmente quer aprender. Teve uma galera que entrou para a área de membros, essas pessoas são merecedoras de receber conhecimento, com certeza, porque tem essa capacidade de reconhecer o trabalho e de investir para conseguir esse conhecimento. O tanto que eu investi, se eu falar para vocês, vocês vão falar assim, caraca, Wagner, né? Que bizarro. E teve gente que falou assim, sai daqui, seu ladrão, filha da mãe, você está querendo roubar meu dinheiro. Esse tipo de pessoa, assim, ao meu ver, de professor, não merece esse conhecimento. Não merece. Tá? Tem que continuar na ignorância. Bem, então acho que eu me fiz claro, Michael. Se você tiver realmente vontade de aprender isso, você vai aprender. Né? Porque quando a gente quer algo, o universo dá um jeito e bota na tua mão. Tá? Mas tem que querer de verdade, não pode ser da boca para fora. Né? Não pode falar assim, eu quero tanto aprender bonsai, mas o curso do Wagner é R$50 e hoje eu prefiro ir beber com os amigos e gastar 200. Né? Esse cara não quer. Tá? De verdade, esse cara não quer. A gente tem que abrir mão de certas coisas na vida em prol do que a gente deseja de fato. Tá? Michael, não sei se essa é a resposta que você queria, mas é a melhor resposta que eu posso dar hoje, né, gripado aqui, com a minha mente de hoje. Gente, a próxima pergunta é do Carlos. Ele falou assim, massa essa entrevista, Thiago. Aprendo muito com os dois. Gostaria de dicas para solo. Obrigado. Quero aproveitar nessa pergunta do Carlos para parabenizar o Thiago, está fazendo um trabalho muito legal, né? Um cara, gente boa, raridade no bonsai, disposto a passar conhecimento, né? Então, parabéns de verdade, Thiago. Então, Carlos, solo é uma coisa que eu não posso te dar dica assim, usa isso. Por quê? Porque, cara, solo depende da espécie que você está trabalhando, do seu clima aí, como é que é o seu espaço, é sombreado, se pega sol o dia inteiro, né? O seu microclima da sua região. Então, solo é individual. Né? O que eu posso te dar é uma base para você entender como é que o jogo funciona. Né? Por exemplo, o que eu te aconselho é estude os materiais disponíveis na sua região para solo. O que você tem aí? Tem caqueira, tem pedrisco, tem palha de arroz que você pode incorporar, tem um substrato comercial de floreira que é muito bom. Então estuda cada um separado, fala assim, esse aqui retém água, esse aqui aumenta a drenagem do meu solo, esse aqui tira a água do meu solo. Então, quando você entender isso, você tem que entender também a sua espécie. Falar assim, isso aqui é uma jabuticaba, jabuticaba gosta do solo úmido sempre. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqueles ingredientes ali que mantém o solo úmido e vou usar para jabuticaba. Vou equilibrar ali de uma forma que aquele solo fique sempre úmido e drenante. Então, a brincadeira assim, melhor que você pode fazer é essa. Né? Entenda o que você tem disponível na sua região para fazer substrato e brinque com eles para diferentes espécies com diferentes necessidades hídricas. Por exemplo, você tem uma rosa do deserto, que muita gente não acha bonsai. A rosa do deserto gosta do substrato seco, é o contrário. Então eu vou, por exemplo, caprichar no pedrisco. Botar só um pouquinho de matéria orgânica ali, porque eu sei que ela vai ficar melhor se o solo secar. Então, parta daí, né? Veja o que você tem disponível. O que eu uso aqui no viveiro? Pedrisco, areia grossa de rio, peneirada, substratos orgânicos que eu compro, tipo Carolina, ou substratos para floreira, e palha e casca de arroz. É o que eu mais uso aqui. Aí eu vou mudando esses ingredientes de acordo com a espécie, com os testes que eu já fiz, né? Volta a importância do professor, com os testes que eu já fiz durante a minha vida de bonsai aí, de quase 25 anos agora, mas 24 anos de bonsai. Bem, então a próxima pergunta é do Thiago. Ele falou assim, Wagner, qual é o nosso nível de bonsai hoje?
no cenário do bonsai internacional. Já existe algum estilo brasileiro definido? Tiago, acho que hoje a gente está criando esse... Finalmente estamos criando um estilo brasileiro. Né? Por quê? Porque, como eu falei, antes do canal Bonsai Online aparecer, existia só uma maneira de fazer bonsai no Brasil, que era aquela maneira inspirada naquele primeiro conhecimento que os mestres começaram lá na década de 90, aquela maneira de fazer bonsai, aquilo se perpetuou praticamente até o início do canal Bonsai Online. Quando eu comecei a falar para as pessoas, como eu falei, a duras penas, né, sendo atacado, apedrejado pra caraca, que existia um universo aí fora que o pessoal não estava contemplando. Né? Quando eu falava, gente, cara, tem bonsai aí que tem muito mais a ver com a gente do que o bonsai japonês. A gente faz tropical, a grande maioria do Brasil é tropical. A gente precisa olhar a forma de fazer bonsai com cara de tropical. Né? Então, aos poucos, né, as pessoas começaram a entender a proposta, viram que eu não era maluco, que eu não tinha perdido a minha consciência, e começaram a perceber e olhar, né, falando, caraca, começaram a acompanhar bonsai da Indonésia no Instagram, no YouTube e tal, e viram, poxa, isso aí faz sentido, cara, né? Faz sentido pra gente. Então hoje o que está acontecendo é meio que uma mistura e choque de ideias. Né? Tem muita gente ainda segurando o estandarte do bonsai moyogizinho japonês e tem uma galera falando, cara, isso precisa mudar, eu não quero fazer assim, mas ao mesmo tempo essa galera ainda está um pouco perdida, né? Precisa dar orientação. Então hoje a gente tem essa mistura, esse bolo ali, que vai dar origem ao que eu acredito que seja um bonsai com cara nacional. Né? Essa é a minha ideia. Eu acho que a gente está vivendo esse momento histórico, onde o bonsai no Brasil finalmente está mudando. Ou pelo menos essa é a minha esperança, mas pelo que eu vejo, a coisa está acontecendo, finalmente. Está acontecendo. Eu vejo isso muito pelos exemplos que até meus inscritos me mandam. Assim, Wagner, olha essa planta que eu fiz, olhando seus vídeos e tal. E eu vejo a planta e falo, isso aqui já é diferente. Não é mais o que tinha. E ajoelho, ergo minhas mãos aos céus e falo assim, muito obrigado, Senhor, por iluminar mais uma alma. Bem, a próxima pergunta é do Eliseu. Eliseu me botou na saia justa aqui, Eliseu. Ele falou assim, por que os intitulados mestres dificultam tanto a arte do bonsai no Brasil? Não seria muito mais fácil propagar a cultura artística do bonsai brasileiro? Como você vê essa postura egoísta desses mestres? Olha, Eliseu, eu não acho que seja a postura dos mestres. Eu acho que isso é uma questão humana. Wagner, como assim? O que acontece no bonsai, gente, é o que acontece no ser humano. Bem, vamos filosofar um pouco, né? O que acontece com os mestres de bonsai no Brasil, não com todos, tá? A gente não pode nunca generalizar nada, mas com alguns talvez, é uma questão puramente humana. Porque como seres humanos, gente, a gente não se conhece, a gente não tem noção das nossas habilidades, do quão bom a gente é em alguma coisa. Então, qual é o resultado disso? A gente precisa de pessoas falando pra gente se a gente é bom ou é ruim, pra gente fazer a nossa própria ideia sobre nós mesmos, né? Isso é muito claro. Por exemplo, né, um exemplo mais simples, quando alguém chega pra você, sua namorada, seu namorado, sua esposa ou seu esposo, chega e fala assim, olha, eu te amo, você se sente bem, nossa, alguém consegue me amar, eu sou digno de amor. E por isso que isso impacta a gente, né? Porque a gente não se acha digno de ser amado, se acha muito ruim, né? E isso na nossa profissão também, né? Se alguém fala pra gente assim, nossa, ótimo trabalho, parabéns, você, eu sou um ótimo trabalhador, né? Aí um segundo depois o outro amigo fala, cara, que porcaria, por que você não fez isso melhor, tal? Aí você, nossa, eu sou um bosta no meu trabalho, sabe? E a brincadeira da vida é essa. Então, por a gente não se conhecer de fato, não ter certeza das nossas capacidades, de quem nós somos de verdade, a gente fica dependente de opiniões externas sobre nós mesmos para definir o que a gente é, para a gente se definir. Isso é muito interessante, né? E é daí, como é que é o nome do meu amigo aqui? E é daí, Eliseu, que surge o problema. Porque quando o cara chega numa posição onde as pessoas estão chamando ele de mestre, mestrão, você é o suprassumo do bonsai, né? O cara fala, caramba, agora eu me sinto importante. Né? Porque também todo mundo tem necessidade de se sentir significante e importante.
como ser humano. A gente corre atrás disso. E a gente se sente insignificante, né? Então, quando o cara fala pro mestrão, você é o mestrão do bonsai, o cara fala assim, caraca, agora sim, né? Agora eu tô significante e importante. Mas, como aquilo não é uma certeza dentro dele, né, e todo mundo tem uma insegurança, quando ele vê uma outra pessoa crescendo, ou com possibilidade de crescer, surge o medo e surge a insegurança. Fala assim, poxa, daqui a pouco as pessoas vão falar que aquele cara lá é o mestrão, não mais eu. E eu vou voltar a ser aquele ser insignificante de antes. Então, começa-se a se fazer de tudo para que os outros não cresçam à sua volta, para você continuar recebendo, né, aqueles elogios, aqueles inputs externos para me autoafirmar, para massagear o meu ego. Porque é muito bom se sentir importante e significante. Vocês entendem? Wagner, qual é a solução para isso? Olha, não tem solução. A única solução é você se autoconhecer. Cada um de vocês que estão me assistindo, busquem se conhecer, né? Porque de fato o que machuca a gente durante a nossa vida é exatamente esse ponto, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chega, eu sou moreno, tá? Tinha o cabelo preto, hoje tá grisalho, mas se alguém chegar para mim e falar assim, Wagner, esse cabelo louro seu está horrível, isso vai me afetar? Não, não vai. Agora, se alguém chegar para mim, eu tenho o nariz um pouco avantajado, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, Wagner, esse seu nariz é escroto, é grande, talvez me machuque, porque eu tenho na minha mente a possibilidade de ser verdade aquilo. Então, quando alguém fala algo para mim e me machuca, é porque eu mesmo, de certa forma, acredito naquilo, tá? Então, a gente tem que, como eu falei, ganhar uma segurança, né, do que a gente é, do que a gente não é. E também ganhar uma maturidade em cima disso para que a coisa melhore. Porque se alguém falar para mim, Wagner, você é uma negação mexendo com madeira no bonsai, eu vou falar, é verdade, eu sou. Isso não me machuca, porque é verdade. Eu tenho essa consciência. Então, assim, o que eu aconselho a vocês é, desde já, gente, né? Crie uma objetividade, né, com o que vocês são e o que vocês não são. Não fiquem dependentes de opiniões externas o tempo inteiro, porque isso é uma loucura, gera sofrimento o tempo inteiro. Hoje, a sua namorada fala que te ama, amanhã ela tá com outro, né? Aí ontem você se sentia muito importante porque ela te amava, agora eu sou um ser importante, aí amanhã você quer se matar. Então a gente tem que desenvolver uma mente capaz de estar bem ali, sem esses inputs externos o tempo inteiro. Essa que é a grande brincadeira para se tornar uma pessoa madura, de fato, tá? Só para a gente finalizar, para ficar claro isso, um dos livros um dos livros antigos, né, mais sagrados que existe na cultura indiana é o Bhagavad Gita. E tem uma passagem que fala assim, o sábio é aquele que se mantém o mesmo, tanto no elogio quanto na crítica. Presta atenção nisso. O mesmo. Quer dizer, a crítica e o elogio impactam o sábio da mesma forma. Quer dizer, quase zero. Né? Porque pensa bem, se você está ficando machucado com as críticas e está ficando inflado com os elogios, alguma coisa está muito errada ainda com a sua maneira de pensar, porque isso não deveria te afetar tanto. Se alguém falar para mim hoje assim, Wagner, você sabe fazer bonsai com movimento no galho legal, eu vou falar, eu sei. Se alguém falar, Wagner, eu não gosto dos seus movimentos no galho, eu vou falar, poxa, que pena. Vou continuar fazendo, porque eu gosto. Né? Então, quando a gente ganha uma estabilidade de mente, e como eu falei, um conhecimento sobre a gente mesmo, essas coisas elas batem e resvalam. Né? Eu não quero me aprofundar muito em parte filosófica, gente, mas, de fato, assim, as nossas habilidades, elas não são nossas. Se você faz algo bem na sua vida, tem uma facilidade absurda, isso nasceu contigo. Então você entrega para quem te deu, seja Deus quem você acredita. E se você tem uma dificuldade, da mesma forma, entregue isso para Deus, porque você já nasceu com ela. Né? O problema é, como eu falei, que a gente fica se apoderando de algo que a gente nem tem controle para sofrer ou ficar feliz. Então, resumindo, Eliseu, para não ficar um papo muito cansativo, né, muito filosófico, para que essa questão toda melhore, as pessoas precisam amadurecer, principalmente quem está nessa posição de professor e de mestre, para que seja saudável para essas pessoas verem as outras crescendo até mais do que elas. Isso é uma coisa muito difícil para o ser humano, tá? Bem, é isso. Espero que tenha ficado satisfeito. Eliseu, a próxima pergunta é do Yuri.
Ele falou assim: oi, queria saber se bonsai de portulacaria pode ser chamado de bonsai. Yuri, seguinte, para mim a definição de bonsai é uma árvore em escala reduzida em miniatura. Se você olha para portulacaria e você vê uma árvore, eu acho que pode. Minha opinião, né? Eu acho que pode. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, é lenhosa, não pode ser chamada de bonsai, é suculenta e tal. Olha, eu acho que pode, né? Porque como eu tô falando, eu inclusive falo porque eu já vi portulacárias que realmente parecem árvores. Então se parece uma árvore em miniatura, escala reduzida, eu acho que pode. Então, bato o martelo. Pode. Aí se o universo do bonsai aceita isso, aí é com eles. Bem, a próxima pergunta é do Márcio. Ele falou assim: com o crescimento do bonsai no Brasil, vemos pessoas trabalhando muitas plantas como ácer, pinheiro negro e outras, negligenciando as nativas. Num país que tem a maior biodiversidade do mundo, como você descreveria a dinâmica do bonsai brasileiro em relação às nossas nativas? A pior possível. Eu acho, né, que isso parte ainda de uma ignorância, né, porque as pessoas não têm noção que é muito melhor você trabalhar uma nativa da sua região, vai te dar muito menos trabalho, muito menos problema, vai te gerar um bonsai muito mais rápido. Por que, Wagner? Porque, cara, você traz um junípero aqui pro Rio, esse camarada vai ficar doente o tempo inteiro, fraco, todo infestado de praga, não cresce bem. Para que eu quero isso no meu viveiro? Só para satisfazer um fetiche de ter uma árvore nipônica ali? Né? O foco tá desviado, né? Não está em fazer bonsai, está no fetiche nipônico que eu tenho ali. Quero uma árvore japonesa aqui em casa. Né? Porque de fato, gente, você trabalhar nativas da sua região resolve 50% dos problemas com praga, com velocidade de crescimento e etc. Que a gente precisa para fazer bonsai. Se a planta não estiver crescendo bem, a gente não faz bonsai. Então, gente, acho que a gente precisa rever essa questão realmente, né? E o que o Márcio falou é um fato. A gente tem uma flora, uma diversidade absurda. E eu tenho certeza que a gente não explorou nem 1% em termos da arte do bonsai. E por que a gente não está indo mais atrás disso, né? De ver plantas nativas nossas que são boas para bonsai. Acho que isso também vai ter que ocorrer com uma conscientização das pessoas que as nossas nativas são mais resistentes e que existe muita coisa ainda maravilhosa a ser buscada. Bem, espero que tenha ficado satisfeito, Márcio. Se não ficou, deixa outra pergunta aí que depois eu respondo. A próxima pergunta é do David, ele falou assim: moro na região norte, em Rio Branco, Acre. Estou cultivando acerola, pitanga, jabuticaba e tamarindo. Além dessas frutíferas, gostaria de saber quais outros você me indica para a nossa região. Comecei há 8 meses, ainda estou engateando, mas apaixonado por essa arte. Davi, eu tenho certeza, o David, eu tenho certeza que a resposta que eu vou te dar você não vai gostar. Mas eu vou mandar mesmo assim. Né? Meu compromisso é com a verdade. A pergunta que você deveria se fazer é: por que cargas d'água? Por que eu quero outra planta, eu quero outra espécie? Eu já estou trabalhando 4 espécies, não é isso? 4 espécies, ó. Acerola, pitanga, jabuticaba e tamarindo. 4 espécies. Durante a sua vida inteira trabalhando essas plantas, você não vai entender as 4. Talvez você entenda uma, mais ou menos. Então, para que eu quero uma montoeira de espécies diferentes no meu viveiro, se eu não vou conseguir nem entender uma durante uma vida? E o que eu estou falando é verdade, gente. Até hoje eu aprendo com ficus. Falo assim, isso aqui eu não tinha reparado ainda, ou isso aqui é melhor fazer dessa forma. Então vale muito mais que a gente tenha poucas espécies, entenda profundamente daquelas espécies para fazer bons bonsais, do que ficar com a montoeira de espécies. E de fato, as espécies que o Davi ou o David tem lá, cara, são maravilhosas. Se ele se dedicar àquelas espécies, ele vai ter bonsais incríveis. Né? Vocês já viram o que o pessoal faz em Taiwan com jabuticaba, gente? É animal. Com pitanga é animal. E aqui a gente está longe disso. Então o conselho que eu te dou, Davi, cara, foque nessas espécies que você tem aí, aprenda sobre elas, minúcias assim. Aprenda até chegar no nível que você sabe a hora certinha de fazer qualquer intervenção nela que vai dar o melhor resultado. E assim você vai ajudar a arte do bonsai a crescer, que depois você pode ensinar isso para as pessoas, né? Porque as nossas espécies nativas ainda pairam também com uma falta de conhecimento de manejo para bonsai delas. Coisa que espécies, por exemplo, do Japão tem muito definida. Vamos trocar o solo quando o brotinho começar a inchar. A gente não tem isso para as nossas plantas. Qual o melhor momento de trocar o solo olhando para a planta, fisiologia?
Isso precisa tudo ser descrito, estudado a fundo. Então faça esse trabalho para o bonsai no Brasil, cara, né? Se dedica a essas espécies. Você já tem espécies suficientes, acredite em mim. Você pode ter uma ou outra depois para diversão, mas foca em aprender e se aprofundar nessas espécies aí. Beleza? Como eu falei, eu acho que não era o que você queria escutar, mas é a minha opinião sincera e direta na lata. Então a última pergunta é do grande Thiago de novo. Ele falou assim: Wagner, você já mencionou em outras entrevistas o cubismo de Picasso, fazendo uma analogia, né? Quem nomeará o estilo de um artista é o público. Já percebemos essas características únicas em seu trabalho, mas para você o que define a assinatura das suas obras? Fale um pouquinho do que vamos ver no curso Bonsai Essentials. Bem, Thiago, né, eu faço, como eu falei em outras entrevistas, o que eu gosto. Né? O que eu gosto, o que eu estou atrás? Plantas fortes, com poucos galhos, bem ramificados para cobrir espaços na planta, galhos fortes e uma árvore que você olhe para ela e te passe uma emoção, uma imponência. Tá? É isso que eu busco hoje. Então, se vocês começarem a olhar o que eu faço aqui no viveiro, vocês vão perceber isso. Né? Plantas com galhos mais fortes, né? Aqueles galhos raquíticos que a galera gosta aqui no Brasil, né? Galhos com muito movimento para cobrir espaços, que te passam uma emoção. E mais do que isso, hoje eu busco plantas que quando você olha, você não consegue entender imediatamente. Porque plantas tradicionais, você passa a galinha ali, entendi, vou para outra. Eu quero fazer uma planta que o cara passa o olho assim e fala: ô caraca, não entendi essa parada aqui não. Deixa eu olhar de novo, o que está acontecendo aqui e tal, o galho está indo para onde? É esse efeito que eu quero causar com as plantas, né? Então, basicamente é isso, né? Eu busco essas características que eu falei: plantas fortes, galhos fortes, poucos galhos e uma planta que faça o cara parar para analisar, faça o cara parar para entender, entendeu? É isso aí que eu estou buscando. Bem, e o resto da pergunta do Thiago foi assim: fale um pouco do que vamos ver no seu curso Bonsai Essentials. Thiago, o que vocês vão ver é a base do bonsai, mas eu tenho muito medo quando eu uso a base, porque as pessoas tendem a comparar com a base que vê por aí, tendem a achar que o Wagner vai dar só aquele basicão que a gente está acostumado, tronquinho reto, tronquinho inclinado, moyogue, chacan. Cara, não é nada disso. Quando eu falo base, é te dar toda a base de conhecimento realmente para você fazer bonsai. Não é te dar 3 pontos de informação e você se vira depois e tem que aprender sozinho, não. Tá? É realmente te dar o conhecimento que você precisa para fazer bonsai realmente, né? Realmente, sem dúvida, né? Com confiança nas intervenções, porque o curso, como eu falei antes, gente, ele está muito passo a passo e assim, muito lógico que qualquer pessoa consiga compreender o que fazer quando ele pega uma planta ali do zero e transformá-la em bonsai. Eu descrevi as etapas, né? Eu pensei muito sobre isso, de verdade. Gastei um tempo absurdo só para esquematizar como eu ia fazer o curso, da maneira que as pessoas entendam e consigam fazer bonsai sozinhas, que não é fácil, tá? Você ensinar à distância não é fácil, principalmente uma arte muito prática como bonsai. Então eu gastei muito tempo pensando como eu faria isso. E eu acho que eu consegui êxito, né? E por isso que eu falo dando curso, eu acho que eu consegui êxito. Quem fizer o curso vai se sentir seguro para fazer bonsai. Tá? E se vocês me perguntarem assim, então Wagner, esse curso você fala a base do bonsai é só para quem está iniciando? Não. Não. Esse curso eu acho que pega tanto iniciante quanto intermediário. Tá? Porque como eu falei, ele está muito detalhado e está mostrando a prática do que eu faço. O curso ele não é teórico, né? De ficar assim, agora vamos falar sobre os defeitos de galho, não cruze o galho. Não, nada disso. O curso é muito prático. Olha aqui essa planta, galera, vamos escolher qual galho que a gente seleciona aqui, tem que tirar esse por causa disso, tem que tirar esse por causa disso, vamos lá, cortei, corta assim, arremata dessa forma. Então o curso está dessa forma, muito prático ao mesmo tempo. Então, é isso. O curso Bonsai Essentials é isso. E uma coisa muito importante falar. No curso eu vou levando o curso junto e depois, na hora da esterilização, eu abro. Né? Então eu ensino vocês a estruturarem galho de forma natural, parecido com o que eu faço aqui, e de forma mais tradicional, mais formal, como o pessoal faz por aí. Então vocês ganham também as duas visões, tá? de estruturação de galho. Então por isso que eu acho que o curso está tão bom e por isso que eu faço tanta propaganda, porque eu estou orgulhoso. Orgulhoso do meu trabalho. Beleza, galera? Então, Thiago, muito obrigado pela oportunidade, cara. Tu é um amigão mesmo.
e fico muito feliz sempre de falar de bonsai, porque é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, que eu amo, e sei que você ama também, né, como eu falei. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E você que está assistindo, né, muito obrigado por estar aqui. Usar um pouquinho do seu tempo para aprender um pouquinho mais sobre bonsai e compartilhar dessa arte comigo, né, e com o Thiago. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. E se ficou alguma dúvida, né, manda pro Thiago, de repente a gente grava um segundo vídeo, eu falando mais coisas para vocês, das minhas opiniões e sobre o que eu acho. Beleza? Então, gente, tamo junto. Espero vocês no canal Bonsai Online, né? A visita de vocês lá é muito bem-vinda. E nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau. Que agora eu vou tomar um resfenol, uma vitamina C. Abraço, galera.